Olá, o Conectado está no ar. É época de Copa do Mundo e bilhões de pessoas estão focadas no país sede do Mundial. Turistas de todo o mundo estão no Brasil para assistir aos Jogos. Ao menos 32 nacionalidades já se encontraram aqui durante as 2 primeiras semanas do Mundial. E com tanta atenção voltada para o Brasil este ano, como o governo brasileiro pode exercer o seu poder diante do futebol? Qual a relação entre a Copa do Mundo e o chamado soft power? Qual a diferença desse poder em outros países? Quem já está aqui para responder essas e outras perguntas é o cientista político e analista de conflitos internacionais, Reni Osikukie. Boa tarde, Reni. Boa tarde, Silvia. Boa tarde a todos. Vamos tentar entender como se exerce poder no século XXI e a importância do soft power. Nosso assunto é o soft power brasileiro na Copa e o Conectado já está no ar. Bom, então vamos começar do zero. Reni, o que é o soft power? Bom, é um tipo de poder, Silvia. Existem muitos tipos de poder. Poder é sobre você conseguir que o outro faça aquilo que você quer, ou que o outro seja incapaz de resistir às suas vontades. Então, toda vez que a gente fala de poder, pressupõe-se que exista uma interação dinâmica entre duas partes. Você não exerce poder sozinho, você tem que sempre contextualizar e dizer poder para quê? Poder para algumas coisas, você precisa de certos acessórios, de certos recursos. Para outras coisas, você precisa de outros recursos. A gente costuma dizer que tem a primeira faceta do poder, que é eu virar e comandar. Então, eu dizer para você, olha, eu quero que você faça isso. Se você me obedece, ou porque você tem medo, ou porque eu tenho força, ou porque eu te ofereço algum incentivo. Existe uma outra faceta do poder, que é o soft power, oposto do hard power, que eu acabei de descrever. O soft power é, você não exerce alguma coisa porque eu quero, você gosta do que eu gosto. Você faz o que eu quero porque é o que você quer fazer. E você faz isso porque você se sente atraído, você se sente cooptado, você se sente persuadido a fazer isso. Então, o soft power nada mais é do que essa capacidade de atração, de persuasão, de cooptação. Sem mesmo a pessoa sentir que está tendo esse poder. Às vezes, isso acontece de uma forma inconsciente e outras não. Outras vezes, simplesmente a pessoa olha, se identifica com aquilo e fala, eu gosto da Silvia. Então, você tem uma imagem positiva, eu tenho uma imagem boa sua e eu vou fazer o que você me diz que é legal, porque eu confio em você, porque eu acho que você sabe o que é bom. Então, dá um exemplo, então, como é que o soft power acontece hoje em dia e qual que é a cara dele? O que está acontecendo hoje? Então, a gente pode exercer soft power de muitas formas. Às vezes, ferramentas ou recursos que são associados com hard power podem ser usados para criar soft power. Por exemplo, um exército, uma força militar. Então, você pode usar alguma coisa que normalmente está associada com força, para produzir soft power. Como que você faria isso? Você simplesmente usa o seu poder, né, a sua força para proteger. Então, isso atrai o outro se sente protegido ao seu lado, então ele é soft power, usando uma ferramenta de hard power. Claro que você pode usar o soft power usando ferramentas de soft power, que seria você ter um discurso, valores em comuns, você atrair as pessoas, seja porque as pessoas se identificam com você, elas veem similaridades, ou elas veem coisas belas, ou harmônicas, ou interessantes. Mas você está falando no sentido pessoal? Não, pessoal e de uma nação. Se for, por exemplo, os países, né? Como valores. Os países projetam o soft power? Por exemplo, você tem o interesse de fazer o quê? De mostrar que o seu valor é de liberdade, que o seu país cultiva a liberdade. Os americanos fazem isso através do cinema. O cinema é uma plataforma onde eles mostram a sua cultura, os seus valores. A televisão, a mídia, são maneiras de mostrar isso. Maneiras de seduzir, de alguma forma. A sedução é uma consequência de uma empatia. Você tem que encontrar o que faz os outros se sentirem empáticos ou atraídos pelo que você... E aí você tem muitas formas de mostrar isso para as pessoas, seja através da mídia... No caso dos Estados Unidos, por exemplo, aí no caso a gente está mostrando shows, essas coisas... Isso, a televisão, né? A mídia americana, o showbiz, o cinema... com tudo isso que os americanos conseguem propagar os seus valores, e as pessoas
gostam desses valores. E aí elas se atraem pelos americanos por isso. A história americana é interessante, a ideia do sonho americano, tudo isso é passado e vendido através do cinema e da televisão. Cada país tem a sua forma de fazer isso. Alguns mostram isso através da sua cultura, outros através de valores religiosos, outros através da comida. O Brasil, particularmente, mostra isso muito com o futebol, com o esporte. Então, justamente por isso, como é que funciona o Brasil, no caso brasileiro agora, nessa época de Copa do Mundo? O soft power, no caso, a gente exemplificando com a Copa do Mundo e com o futebol. Então, se cada um usa plataformas diferentes para vender os seus valores, o Brasil usa a plataforma do futebol. Por quê? Porque o futebol é um esporte mundialmente aceito, é um esporte com maior audiência no mundo, mais praticado, quase todos os países do mundo se pratica o futebol, e o Brasil é tido como a grande nação do futebol. Não só o time que ganhou mais vezes, mas o time visto como joga mais bonito, ou tem um futebol mais artístico, mais interessante, mais gostoso de assistir. Em algum ponto da história, o Brasil chegou a ter mais diplomatas, mais jogadores de futebol jogando fora do Brasil do que diplomatas. Então, esses jogadores são embaixadores dessa cultura brasileira. E essa cultura é muito vendida através do futebol. Quando a gente fala em relação à seleção brasileira, ela sendo embaixadora do futebol, não só na Copa do Mundo, aonde ela vai, por exemplo, às vezes vai fazer um jogo no Haiti, enfim. Sim. Isso daí também passa essa ideia. É usado de forma diplomática, né? O Brasil usa o futebol, que é essa sua ferramenta de projetar soft power, porque o futebol é muito bem aceito, porque nós somos muito bem recebidos dentro do futebol, então a gente traz isso para dentro da política. Esse é um caso mais específico de você ir lá e promover um jogo no Haiti ou no Oriente Médio para tentar usar aquilo como uma arma diplomática mesmo. Mas dentro de uma Copa do Mundo, onde todas as atenções estão voltadas para o Brasil e o Brasil é a sede dos jogos, você tem uma potencialização dessa capacidade do Brasil usar o futebol como soft power. Primeiro, porque nós somos a sede, então está todo mundo olhando para o Brasil. Segundo, que naturalmente o Brasil já é associado ao futebol. Então, a partir do momento que a sede é aqui, então você ganha mais força ainda com a ideia de usar essa plataforma do futebol. E terceiro, porque o Brasil é visto como o país que tem mais chances de ganhar a Copa. Então, é uma oportunidade única em termos de vitrine para o Brasil expor os seus valores dentro do futebol. E está conseguindo fazer bem, né? Na sua opinião? Sim. Quer dizer, durante esse período, na verdade, qual que está sendo o soft power mais... no caso, a sedução maior do brasileiro em relação às pessoas e aos turistas e às seleções que eles estão recebendo, o que está fascinando mais? Não é só o futebol. Não é porque os jogos são aqui, mas o futebol ele é uma forma de vender a nossa cultura. E a nossa cultura tem uma série de aspectos positivos e negativos como toda a cultura. E do lado positivo, e que o futebol retrata bem isso, é a alegria, é festejar, é viver a vida leve. Enfim, tudo isso os turistas e o mundo está assistindo a partir do momento que a Copa é aqui. Então você reforça essa ideia que o futebol já vende isso, né? O futebol alegre, o joga bonito, tudo isso tem a ver com esses valores que o Brasil vende. É uma nação multicultural, cheia de diversidade, celebrando viver em paz e viver feliz. Então o Brasil mostra tudo isso e vende tudo isso. Se a Copa, da forma como a Copa está acontecendo, e a gente não está tendo nenhum grande problema, e não tivemos até agora, então não está sendo afetado. Você tem questões menores, mas não a ponto de arranhar a imagem do Brasil. O que o Brasil gostaria, no caso, que a ideia de se trazer um grande evento para o país é essa justamente, né? Sim. Para mostrar, para ter essa visibilidade, o Brasil está conseguindo. Com a alegria, com a forma como está recebendo as pessoas, os turistas, né? Enfim, temos problemas, claro, mas está conseguindo, o objetivo está conseguindo. Está conseguindo, e a ideia é que você sobrepõe, são várias camadas, né? Se a gente pode dizer que o futebol é uma forma de soft power, a sede é no Brasil. As pesquisas de opinião mostram que a maioria dos países do mundo acham que o Brasil joga o futebol mais bonito. A maioria acha que o Brasil vai ganhar. Então você coloca tudo isso junto e você reforça, potencializa ao máximo a capacidade de se usar o futebol
para gerar atração no mundo, para gerar empatia pelo Brasil. E isso está acontecendo. Muito bem. Então nós vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente continua aqui conversando com o Reni e falando um pouco mais da alegria da Copa do Mundo que está acontecendo aqui no Brasil, tá bom? Um instante só. Até já.